Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Vamos abrir a Sagrada Escritura? Na carta que Paulo escreveu a Coríntios, a sua segunda carta, capítulo de número 1, a partir do verso de número 3, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Enquanto vocês estão procurando, eu quero agradecer o privilégio de estar aqui cultuando com vocês. Já faz um bom tempo que eu estive aqui. A última vez que eu preguei aqui nessa igreja foi no aniversário das mulheres, à tarde, aqui no sábado. Eu não me lembro a data, mas foi muito antes de eu ir para Surubim. Já vai fazer quase 3 anos que eu estou naquela cidade. E eu trago um forte abraço desta igreja. E vocês sintam-se abraçados pela nossa igreja lá em Surubim, tá bom? Primeira carta, aliás, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 3. Aqueles que acharam, diga amém. Eu vou ler do verso de número 3 até o verso 7. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com a que nós mesmos somos contemplados por Deus. Verso 5. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência o mesmo sofrimento que nós também padecemos. Verso 7. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Amém? Com sua cabeça, eu quero orar mais uma vez com vocês. Senhor, muito obrigado pelo privilégio de poder estar junto com a tua igreja e poder estar oferecendo culto ao Senhor. Obrigado pelos louvores, obrigado pela tua palavra, obrigado pela certeza que temos que o Senhor está neste lugar. O Senhor já falou aos nossos corações neste diálogo santo entre o Criador e a criatura. Mas queremos te pedir que o Senhor ministre aos nossos corações. Nós estamos aqui para ouvir a tua voz, para ser guiado por ela. Ó Cristo bendito, venha sobre nós com muita graça, nos ajude na ministração da tua palavra, que o Senhor me conceda a unção do teu Espírito para proclamar as tuas verdades de forma salvadora e santificadora. Essa é a minha oração nesta noite. No nome de Cristo, eu te oro e te agradeço. Amém. Podem sentar, irmãos? Bom, o meu tema nesta noite é esperança em tempos difíceis. Todos nós sabemos o que é ter esperança. Sabemos quando tudo vai bem na lógica ou no nosso ponto de vista. Isso, de fato, nos anima quando percebemos que as coisas estão indo tudo bem, indo tudo certinho, daquele jeito que a gente imaginou, orou, ou coisa desse tipo. Porém, quando as coisas não vão bem, quando as coisas parecem que se tornam difíceis e parece que a nossa vida está declinando, e isso afeta a nossa fé. Porém, precisamos afirmar que a nossa fé, ou a fé cristã, ela é revestida por uma confiança que não deve ser cultivada só em um dia.
mas todo dia e o dia todo, constantemente. Deve ser cultivada constantemente. É essa esperança que deve cultivar, ou que nós devemos cultivar em nossos corações. E a esperança que eu gostaria de apresentar para vocês nesta noite não é uma utopia, não é algo irreal. Pelo contrário, é algo real. Por isso nós devemos afirmar, a título de introdução, que cristãos maduros enfrentam problemas sem resmungar, sem reclamar. Quando os crentes são tentados a reclamar, eles se controlam. Não reclamam porque sabe que todas as coisas vêm pela permissão de Deus. Eles obedecem aquilo que Deus manda para eles como providência. O cristão maduro experimenta qualquer fatia de providência que Deus queira dar, as coisas boas e as coisas ruins. É Deus que manda. Não cai uma folha sequer que não seja segundo a vontade de Deus. O crente maduro deve aprender a experimentar aquilo que Deus dá, aquilo que Deus permite, deve obedecer. Se eles desejam falar dos seus problemas, eles fazem isso em oração. Pois eles acreditam que Deus, que permitiu que esse problema aconteça, é o mesmo que sustenta. É o mesmo que sustenta pelas mãos desse crente. Eu sei, meus irmãos, que nós estamos vivendo um período muito estranho, muito complicado. Uma hora a gente não consegue comprar mais nada no supermercado, não é assim, né? A gente até pensa se vai ter um carro ou não, porque a gasolina só faz aumentar. Uma hora a gente é pego de surpresa, agora a gasolina baixou. A gente vive um período estranho, complicado. Inclusive, somos tentados a ouvir muitas vozes. E a maioria dessas vozes não trará esperança para os nossos corações. São informações falsas que têm o propósito de nos desestabilizar. Em tempos difíceis, o que é que deve ocupar a nossa mente? Em tempos de crise, de guerra, de aflições, de tribulações, angústia, vale da sombra da morte, solidão, ansiedade, depressão, algo que muitas vezes a igreja não sabe lidar. Como ter esperança diante de situações como essa? Eu sei que no vale da sombra da morte, o nosso pastor está conosco. Porém, há momentos que essa verdade não está tão próxima de nós. Nós sabemos que o Senhor está conosco, mas há momentos que parece que a gente não está experimentando isso. O que fazer? Como ter esperança em uma situação como essa? Escute o que o profeta Jeremias diz no seu livro de Lamentações, capítulo 3, a partir do versículo 21. Contudo, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Mas a pergunta ainda persiste. Como ter esperança em tempos difíceis? Ele responde no verso 2 e no verso 24. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ela não tem fim. O que acontece? Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Quando o profeta entende que a sua esperança deve estar nas misericórdias do Senhor e não nele, ele diz para a sua própria alma. Isso é uma espécie de prática que o homem bíblico tem. Ele diz no verso 24, sendo assim, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, preste atenção, nele depositarei toda a minha esperança. Perceba, o profeta sabe que em momentos de crises, momentos de aflições, momentos de que parece de que não há esperança para cada um de nós, ele deve não olhar para ele mesmo, porque ele tem os pés de barro. Ele não deve olhar para a sua capacidade, porque ele não tem. Ele deve olhar para Deus.
o Deus de toda misericórdia. Em momentos de crise ou de grande aflição, devemos nos apropriar das promessas de Deus que há na Sagrada Escritura. Ouça, essas promessas que há na Sagrada Escritura não é para ser lida. Essas promessas não caducaram. Elas estão aqui no texto para que eu e você se aproprie dela, para que ela seja guardada em seu coração. Logo, esse texto da segunda carta de Paulo aos Coríntios nos ajudará de como aplicar essas verdades em nossos corações em tempos difíceis. Mas é necessário que eu diga a vocês que essa segunda carta de Paulo aos Coríntios, ela é uma carta de foro íntimo. Ela é algo muito pessoal para o apóstolo Paulo. A primeira carta ele escreveu para fazer algumas correções pontuais. E uma série de pontos de vista doutrinário, moral e cristão que estavam saindo ou que estava trazendo dificuldade para aquela igreja. Afinal de contas, o pecado estava correndo solto dentro dessa igreja que se achavam espirituais. Nessa segunda carta, ele vai continuar essa fala dele sobre essas questões doutrinárias, mas ele também vai tratar de provação, de provações terríveis e de aflições complicadas. É nessa carta que o apóstolo Paulo abre o seu coração e expõe diante dos olhos dos seus crentes, os servos, dos seus filhos na fé, as dores profundas, as crises mais íntimas, indescritíveis que ele enfrentou. É aqui nessa segunda carta que ele vai falar do espinho na carne. Na verdade, o apóstolo Paulo ele vai trazer 3 listas aqui de aflições extremamente íntimas. A primeira está no capítulo 4 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, do verso 8 ao 9. Escute, sofremos pressões, diz o apóstolo, todos os lados. Contudo, não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Ele diz outra coisa aqui, outra lista, capítulo 11, a partir do verso 23, vocês conhecem esse texto, ele diz, são servos de Cristo, eu ainda mais. Me expresso como se estivesse enlouquecido, pois eu trabalhei muito mais. Fui encarcerado muitas vezes, fui açoitado mais severamente em perigo de morte várias vezes. 5 vezes recebi dos judeus e 39 açoites. 3 vezes fui espancado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei dia e noite exposto em fúria de mar, muitas vezes passei por perigo em viagem, perigo em rios, perigos entre assaltantes, perigo entre os meus próprios compatriotas, perigo entre os gentios, perigos na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, perigo entre falsos irmãos. Eu trabalhei arduamente, diz Paulo. Por diversas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes atravessei longos períodos de jejum, suportei frio e nudez. Além de tudo isso, pesa diariamente sobre mim a responsabilidade que tenho com todas as igrejas. Ele coloca várias outras listas e eu fico pensando, diante de essas listas que ele apresenta aqui, como ter esperança em tempos difíceis, como experimentar alegria em meio a tantas lutas, mais diversas possíveis em nossa caminhada. Verso 3 nos ensina algo importante. Atente, ele diz, bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e o Deus de toda consolação. Veja, quando Paulo vai falar de esperança em tempos difíceis, ele não começa essa carta lamentando. Isso é uma marca dos salmos. Há muitos salmos na Sagrada Escritura que nós chamamos de salmos de lamentações. Salmo de número 13 é um. Por que se esquecesse de mim? Por que ocultaste de mim o rosto? Veja, ele não começa lamentando.
ele começa com uma palavra de doxologia. O que é isso? Uma palavra de adoração. Agora eu fico perguntando, um homem com todas essas dificuldades, apresentando todos esses currículos aqui de dificuldades e complicações, a pergunta é, qual o motivo que esse pastor aqui tem para adorar a Deus? Já que ele e os seus ouvintes são assaltados dia e noite com diversas lutas e angústia. Qual é o motivo? O texto vai dizer, porque Deus é o Pai de toda misericórdia e o Deus de toda consolação. Escuta isso aqui. A base para a nossa adoração não é o que Deus faz. Você não veio aqui para essa igreja adorar a Deus por aquilo que Ele faz. Porque se Ele não fizer, você está aqui por aquilo que Ele é. E Ele é o Pai de toda misericórdia. Porque essa era a teologia da mulher de Jó. Porque a mulher de Jó a teologia da mulher de Jó se desmantelou todinha quando ela viu que não tinha nem filho, nem casa, nem riqueza e nem nada. Ela olha para o seu esposo e diz o seguinte, você tem que amaldiçoar o seu Deus. Por que Jó poderia dizer? Por quê? Porque Jó, não há fundamento nenhum se via esse Deus. Olha, a gente tinha riqueza, agora a gente não tem mais. A gente tinha filhos e agora não temos mais. A gente tinha gado, não temos mais. Você tinha saúde e agora você não tem mais. Qual é a razão de se vir esse Deus que dá e que toma? Qual é a razão? Qual é a teologia aqui da mulher de Jó? É de que ela adorava a Deus só por aquilo que Ele dava, que Ele faz. Jó servia a Deus por aquilo que Ele é. E na boca de Jó, e no seu coração, Deus é o Criador. Ele dá e Ele toma. E não deve satisfação a ninguém, porque Ele é Deus. Ele é o Senhor. A nossa adoração não é com base naquilo que Deus faz, é com base naquilo que Deus é. Portanto, só podemos ter esperança em tempos difíceis quando eu sei quem Deus é. Eu só posso ter esperança em momentos complicados, de dificuldades, de aflição, quando eu sei quem Deus é. E o texto nos informa de que Ele é o Pai de toda misericórdia. A ideia aqui é de que Ele é a fonte, gente. É a fonte inesgotável a favor do crente. Não existe misericórdia e nunca existirá misericórdia fora de Deus. A misericórdia é Ele não dar ao pecador o que o pecador merece. Meus irmãos, não merecemos a misericórdia do Senhor. E sim a punição. E é com base nessa compaixão, com base na misericórdia de Cristo, que podemos caminhar em tempos difíceis. Se nós estamos caminhando hoje em tempos difíceis, qual é a promessa que vamos caminhar amanhã? Por causa das misericórdias que se renovam-se a cada manhã. A promessa é de que ela não vai evaporar amanhã. Ela vai se renovar. Por causa de você? Não. Porque Ele é Deus. Ele é o Senhor. É com base nas promessas que podemos adorar a Deus. Ele é misericordioso. Mas Ele é o que também? O texto vai dizer que Ele é o Deus de toda a consolação. É isso que diz o final do verso de número 3. A palavra-chave da segunda carta de Paulo aos Coríntios, sabe qual é? Consolo. Consolo. Sustentação. Escuta isso aqui. Não existe consolo longe de Cristo. Você pode ter qualquer tipo de habilidade. Você pode ter uma boa família. Você pode ter uma boa igreja. Você pode ter ótimos amigos. Mas tudo o que vão apresentar para vocês são paliativos. O único que pode consolar a tua alma é Cristo. Só Ele tem consolo
porque Ele é. Fora dele é paliativo. É dele que emana todo o consolo. Somente nele podemos encontrar, como diz um cântico, consolo e abrigo no temporal. Fora do nosso Salvador, todos nós estamos vulneráveis e jamais prevaleceremos nas tempestades da vida. Por isso que o verso de número 4 vai dizer o seguinte: é Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação. Ele quem nos conforta, consola em toda a nossa tribulação. O detalhe é que não são em algumas tribulações, mas em todas. Isso nos mostra que Cristo, somente Cristo, e como diz os Salmos e Hinos, 1000 vezes Cristo é suficiente para consolar cada área da tua vida. Você não precisa de outra coisa. Cristo é suficiente. Somente Ele é suficiente. Portanto, qual é o objetivo da consolação? Ouvimos aqui de que Ele é misericordioso. E também que Ele é aquele que consola. Qual é o objetivo da consolação? Quando Ele consola. O objetivo é eu vir para o culto de oração e dizer assim: eu quero dar um testemunho. Isso é bom, mas não é o objetivo. O objetivo é você dizer assim: olha, pastor, eu quero fazer um culto de ações de graça na minha casa. Isso é bom, mas não é o objetivo. Quando Deus consola você. Quando o Senhor me consolar, eu vou ser mais presente. Eu vou servir. Eu não sirvo não, viu? Na igreja não. Eu não trabalho dentro da igreja não, mas se Deus me abençoar. Olha, pastor, olha para mim, que se Deus me abençoar, eu vou servir. Eu vou servir no departamento das mulheres, dos jovens, eu vou fazer tudo, viu? O objetivo não é esse não. Olha o que é que diz o texto. Verso 4. Ele nos conforta ou nos consola em toda a nossa tribulação para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por quem? Por Deus. Qual é o objetivo da consolação? É ser canal de Deus e não a fonte. Você não é a fonte. Não vem de você o consolo, o texto é muito claro. Somos contemplados pela consolação que vem de Deus. Você não é a fonte. Você é um canal. Para quê? Para ser consolo para a vida do próximo. Isso aqui aprendemos que a nossa fé é comunitária. Aprendemos também que todas as provações é pedagógica, ela tem um propósito. Se percebemos o quanto Deus é misericordioso e consolo em nossa alma, essas verdades devem ser desfrutadas não só por você, mas pelas pessoas que estão do lado. Lembra do Salmo de número 23? Salmo 23, versículo 5, vai dizer o seguinte: tu prepararás uma mesa na presença de quem? Dos meus adversários. Aí o texto vai dizer: unge a minha cabeça com o quê? Com óleo. E o que é que o óleo faz? Transbordará. Quando eu leio esse texto, eu fico me perguntando: não poderia só encher? Por que transborda? Que exagero, não? Não poderia só encher. Por que está transbordando? Sabe por quê? Porque tem alguém do seu lado que não tem. Por isso que precisa transbordar. Quando transborda, é para aquele que nada tem. Quando Deus nos consola, Ele nos consola com a eficácia tão grande que isso transborda. Quando transborda, serve para outra pessoa. Serve para aquele que está do seu lado. Mas também crê que Deus é soberano sobre o seu povo, é saber que Ele permite o sofrimento na vida dos seus servos. Olha o que é que diz o verso 5. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Por que o crente é provado? Porque o crente sofre. Porque até isso estão tentando nos privar. Você não pode sofrer, não. Você está sofrendo? Aceita Cristo. Esses dias eu via uma pregação e o pastor dizia algo muito interessante, né? Ele disse que estava escutando alguém na televisão
falando de um problema que ela estava enfrentando, que essa pessoa estava enfrentando um problema difícil e tal, que não sei o quê. E aí essa pessoa foi até o pastor e começou a falar, olha, eu estou enfrentando esse problema, essa dificuldade e tal. E aí o pastor disse, olha, você não sabe, mas eu vou dizer a você o que é. Aí do lado do pastor tinha uma ex-mãe de santo. A mãe de santo vai dizer a você, a ex, né? Vai dizer a você o que é que está acontecendo. Aí ela diz assim, olha, a situação aí é feia, viu? Fizeram um trabalho muito complicado aí com você. O trabalho é grande. O trabalho é difícil aí e tal. Olha, é coisa com tranca-rua, chuta a porta, é coisa desse tipo aí. E o que é que tem que ser feito? Você não precisa orar não, porque isso aí não sai com oração. E não precisa jejuar, também não precisa jejuar não. O que é que você tem que fazer? Você tem que vir aqui num culto que vai ter uma sauna. No meio da igreja você vai ter que passar no meio desse sal. Só sai com sal grosso. Hein? Sem isso não sai não. Veja, o crente não sofre. O crente não pode mais passar por dificuldade. Isso parece cômico, não? Isso parece algo, parece uma utopia, parece que não é real. Estão tentando nos privar de que nós devemos sofrer. Sabe por que o crente sofre? Porque, segundo Isaías, o seu Salvador, como o meu, era um homem de dores. Cristo sofreu. Sabe por que o crente sofre? Porque o crente está em Cristo. O crente não experimenta só as bênçãos que emanam da cruz, que Cristo conquistou por nós de forma vicária. O crente experimenta também as dificuldades. Foi o Salvador que disse, no mundo tereis o quê? Aflições. Foi o Salvador que disse que você tem que entrar na porta estreita. Foi o Salvador que disse que você vai passar por dificuldade. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Você sofre por causa da sua íntima relação com o Salvador. Veja que essas verdades, elas são extremamente consoladoras. Porém, os sofrimentos não só transbordam, mas também o consolo. O texto vai nos ensinar de que, veja, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida em nosso favor, assim a consolação transborda também. Há duas promessas aqui. A primeira é, você vai sofrer. E qual é a segunda? Você vai ser consolado. Duas promessas. Ele diz, na mesma medida que você sofre, é a mesma medida que eu consolo. Ou seja, o Senhor não só permite que venha sofrimento sobre a sua vida, Ele consola você também. Isso é promessa, gente, que não caducou. Está aqui na Sagrada Escritura e deve ser experimentada por mim e por você. O nosso Salvador disse, nas suas palavras lá na bem-aventurança, lá no final, especificamente no capítulo número 5, ele disse, bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça. Porque dele é o reino, porque deles é o reino dos céus. Vocês lembram dos amigos de Daniel? Sadraque, Mesaque e Abidnego. É muito interessante, porque a gente só lembra de que eles foram jogados na fornalha, né? Eles estavam diante do imperador, diante daquele rei, e havia um decreto, você tinha que se curvar perante aquela estátua, você tinha que cultuar, e eles disseram, se você não se curvar, você vai ser jogado dentro da fornalha. E o Deus de vocês não vão livrar vocês. Aí veja a palavra, veja o que é um crente. Se Deus quiser nos livrar, Ele nos livra. Agora, se Ele não quiser, o crente parece que pula essa frase, né? O crente só diz assim, se Ele quiser, Ele livra. Eu sei. Mas Sadraque e Mesaque disse assim, se Ele não quiser, fica sabendo que não vamos nos curvar perante essa estátua. O que foi que houve? Eles foram jogados lá, dentro da fornalha. Agora veja como é a providência de Deus. O rei lá perdeu o sono. Teve uma insônia. E ele se acordou. E ele começou a andar. E olhou. E coçou o olho, né? Será possível? E aí gritou, ô fulano, vem aqui.
E o camarada veio. Você jogou quantos aí? Joguei 3. Aqueles 3 lá, cabra difícil, que não queria se sujeitar às nossas leis. Mas eu estou vendo 4. Não, eu joguei 3. Tem 4. E o quarto é a semelhança do quê? Do Filho do Homem. O mais interessante no texto é que quando eles olharam, todos os 3 foram jogados lá e eles deveriam estar amarrados. Estavam como? Soltos. Parados? Amedrontados? Não. O texto vai dizer que mesmo dentro da fornalha, eles estavam como? Andando. Mas sabe por que eles estavam andando? Porque o quarto homem, a semelhança do Filho do Homem, estava lá. O que isso nos ensina? Que dificuldade, provação, não faz o crente ficar paralisado. Ele anda, não porque ele tem força, ele anda porque o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Isso deve estar na nossa mente. Em momentos difíceis que passamos, ela deve ser uma pregação do tipo de Deus que cremos e também do tipo de Deus que professamos. Olha o que é que diz o verso 6. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Tem alguém vendo você sendo atribulado? Veja, a sua vida é uma pregação. Às vezes o crente o crente é um bicho a ser estudado. Porque o crente é o seguinte, você chega para o crente e diz assim, como é que você está? Ele diz, eu estou só pela graça. Parece que a graça é uma coisa ruim, né? E ele não consegue nem levantar assim, olhe por mim, eu estou pela graça. Mas Paulo diz, aliás, o salmista vai dizer que a graça de Deus é melhor do que a nossa própria vida. O Senhor negou tirar o espinho na carne de Paulo e disse que ia dar o que ao Paulo? A graça. Ele disse o que para Paulo? A minha graça faz o quê? Te basta. Para o crente não basta não. Só para Paulo. O crente, ele não se satisfaz com a graça. A gente pergunta, como é que você está? Só estou pela graça. Olha por mim. Está difícil, estou pela graça. Mas é pela graça que você está sendo sustentado. É pela graça que você foi salvo. Paulo vai dizer isso. Vocês foram salvos pela graça mediante o quê? A fé. Isso não vem de quem? De vós. É dom de Deus. Você foi salvo pela graça. Você é sustentado pela graça. Você é consolado pela graça. E você vai para o céu por causa da graça. Como é que o crente usa a graça de Deus de forma pejorativa? O crente é um bicho que precisa ser estudado. É uma ovelha que precisa ser estudada, porque ele não compreende o que é a graça. Portanto, as pessoas veem quando você está sendo provado. Você acha que o ímpio, quando olha para você, como é que você... Eu estou passando uma dificuldade muito grande. O cara diz, rapaz, eu não sou descrente, eu vivo mais feliz do que tu. Desse jeito, porque está difícil. Você não sabe. Meus irmãos, nós devemos entender que em tempos difíceis, nós somos uma pregação daquilo que Deus é. Como é que você abre a boca e diz que Deus é o Deus de toda consolação, se você não se apropria disso? Se você não tem isso. Então o texto diz, porque se somos atribulados, verso 6, é para o vosso conforto e salvação. E se somos confortados, é também para o vosso conforto, a qual se torna eficaz, suportando vós com paciência o mesmo sofrimento que nós temos que padecer. Como esse princípio aqui é importante para cada um de nós que estamos aqui. Será que cremos mesmo de que Deus é onipotente? De que Deus pode todas as coisas? Eu fico pensando de que, escuta o que eu vou dizer aqui, esses atributos que vocês professaram antes de começar o culto, não devem estar aqui, na boca. Deve estar, sabe aonde? Aqui. Deus pode todas as coisas, gente. A igreja primitiva, em muitos aspectos, quando estava orando por Pedro, não acreditava nisso. Veja como é o crente. Estavam orando pelo pastor deles, Pedro, que estava preso. O Senhor soltou Pedro.
Quando chegou lá, Pedro bateu na porta. Quando abriram, viram que era Pedro. Deveriam receber o pastor com muita alegria. Sabe o que fizeram? Bateram a porta na cara de Pedro. E voltaram para orar. Acharam que era um fantasma. Mas a igreja estava orando pelo quê? Não foi para Deus soltar o pastor? Às vezes, quando nós nos ajoelhamos, oramos, sem crer que Deus pode fazer, segundo Paulo aos Efésios, infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Não basta você orar só com os lábios. Você precisa crer no que está falando. Você precisa aplicar nos seus corações. Um antigo pastor meu, o pastor Mark Gladstone, ele disse uma frase que eu nunca me esqueço. Ele diz que o momento que o crente mais peca é quando ele está adorando a Deus. Porque nós acabamos de cantar, né? Que Deus é soberano, e que Ele é rei, e que Ele é soberano. Mas será que nós cremos mesmo nisso? De que quem governa cada passo que você dá é Deus. Duvidamos muitas vezes, como a igreja primitiva. Veja que o texto nos diz que se somos atribulados é para o nosso conforto e salvação. Que tipo de salvação é essa aqui? Será que o texto está dizendo de que nós somos provados para sermos salvos? Porque nós não somos salvos? De que nós estamos nos salvando ainda do pecado? De que parece que a salvação é um processo, não é algo que Deus vem de forma graciosa no nosso coração? Não. Não é isso que o texto está querendo nos comunicar. O texto está querendo nos dizer de que esse conforto é para nos salvar do nosso coração. Nos salvar da nossa mente. Muitas vezes, quando nós estamos sendo provados, o nosso coração tende a dizer de que Deus não está conosco, tende a dizer de que Deus se esqueceu de nós, mas quando Deus traz consolo, Ele mortifica até o nosso maior inimigo, que não é nem Satanás. Sabe qual é? O nosso coração. Vocês lembram da tempestade, do texto lá, de que o Senhor acalmou o barco? Acalmou a tempestade, quando ele estava no barco. Veja, quando o Senhor entrou no barco, ele disse, passemos para outra margem. E aí o Senhor dormiu, estava cansado. E aí veio uma tempestade. É muito interessante que os discípulos que estavam ali com Cristo eram experientes nesse tipo de tempestade. Mas eles ficaram apavorados. As águas estavam inundando aquele barco. E eles foram acordar a Cristo. Agora preste atenção na expressão. Acordaram a Cristo e disseram, não te importa que perecemos? Veja que palavra terrível eles disseram para Cristo. Por que é terrível? Porque quando eles entraram no barco, duas coisas aconteceram. Primeiro, Cristo disse, nós vamos passar para o outro lado. Cristo mente, gente. O texto vai dizer que ele disse, vamos passar para a outra margem. E a segunda coisa que aconteceu ali, Cristo estava no barco. Esse é o grande problema do crente. Não acreditam mais que Cristo está governando a nossa vida, o nosso barco. Sabe o que foi que Cristo fez? Não acalmou a tempestade primeiro. Ele olhou para os discípulos e disseram o quê? Porque vocês são tímidos, homens de quê? Pequena fé. Sabe o que é que Cristo está querendo ensinar com aquele texto? Que a maior tempestade não é aquela que estava assolando o barco. As maiores tempestades é aquelas que estavam dentro dos corações deles. Talvez você entrou aqui achando que o problema é muito grande e que o bicho é muito feio, de que você não consegue suportar. Você deve crer que o Deus que te salvou é o Deus que está com você todos os dias, até a consumação do século. Esse texto nos ensina de que Deus é aquele que nos agracia para vivermos em perseverança. Deus nos dará graça necessária para viver em tempos difíceis. Deus nos dará graça em tempo presente. Há muito consolo para a nossa alma batida nas Sagradas Escrituras. Seus servos não caminham aqui neste mundo sem uma base, sem uma sustentação, sem o seu rochedo forte, não.
eles andam sob essa base, eles estão debaixo, sendo sustentados por Cristo, logo, eles podem adorar por aquilo que o seu Cristo é. O Deus da consolação, o Deus de toda misericórdia e o Deus que nos consola em toda a área da nossa vida. Nenhum de nós, o texto termina dizendo, nenhum de nós seremos privados de sofrimento desta vida. Mas também, nenhum de nós seremos privados do consolo que Ele nos concede nas suas palavras. Olha o que é que o verso 7 diz. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim também sereis da consolação. Nunca se esqueça de que seu Salvador sofreu. Sofreu com dores, com lágrimas, com agonia na alma. Ele foi rejeitado, desprezado, mas ele venceu o mundo. Como nós, muitas vezes, somos embriagados só pelo cálice do sofrimento. Mas à medida que o sofrimento vem, esse cálice do sofrimento, ele também nos concede não só o cálice, mas a taça da consolação. Eu tenho esperança, ele diz, quando eu olho para vós, que a esperança é que ele vai vir sobre vocês com consolo, e vocês verão tudo isso acontecer na vida de vocês e vão aprender de quem Deus é e de como ele pode ser auxílio no momento de fraquezas. Mas eu gostaria de trazer algumas aplicações aqui para vocês, para não cansar tanto vocês. Primeiro, você nunca deve se esquecer de que em tempos difíceis você pertence a Deus. Paulo começa essa carta dizendo, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, ao irmão Timóteo e à igreja de Deus, que está em Coríntios. Paulo está lembrando a esses crentes de que eles pertencem a Deus. E de que quando pertencem a Deus, eles são governados pela voz do seu Redentor. Isso aqui precisa estar muito claro no nosso coração. Esses dias eu estava pregando lá na igreja sobre a vida de Elias. É muito interessante porque Elias ele foi chamado para ir para o reino do norte. Ali estava tendo uma divisão ali. Depois do reino de Salomão, houve uma divisão. O reino do norte ficou com Jeroboão e o reino do sul ficou com Roboão. O reino do norte estava um desmantelo. Desde Jeroboão até o filho de Acabe, o desmantelo era grande ali naquele reino. Era a igreja do Senhor ali. E o Senhor disse a Elias, um tesbita, não se sabe muito sobre a vida de Elias, mas disse, você vai lá para o reino do norte. Vai lá cultuar com os irmãos. Elias poderia questionar, dizer, ô Senhor, me mande para o sul, no sul está uma bênção. Não me mande para o norte, não. No norte só está uma bagaceira. Deixa eu ir para o reino do sul. Disse, não, você vai para o reino do norte. Quando chega lá, o Senhor diz, olha, você antes de se apresentar a Acabe, você vai orar. E Tiago vai dizer de que Elias era um homem de oração. E ele ficou 6 meses orando. Dizendo, Senhor, me ajuda. A tarefa era grande. Depois de 6 meses, ele se apresenta a Acabe. Ele diz, tão certo como vive o Senhor. Isso é uma expressão extremamente interessante. Porque o que ele está querendo dizer é, eu sei que muitos aqui acham que Deus não vive mais. De que Deus se esqueceu daqui dessa igreja aqui, do Reino do Norte. Eu quero dizer que tão certo como vive o Senhor. Se vocês não acreditam, eu estou aqui para dizer que Deus vive. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, cuja presença eu estou dizendo aqui para vocês, nem chuva e nem orvalho vai vir. E aí Elias sai, e entrega a profecia e sai. Depois o Senhor disse, você vai ficar aqui sendo sustentado por uma torrentezinha e por covos. E você vai ser alimentado por covos. Ok. E Elias fica lá, esperando. E vem os covos. Veja,
Tudo expressão da graça de Deus de forma extraordinária. Vem os covos, traz pão e carne, tudo quentinho. Obadias vai dizer que os profetas, ele sustentou os outros profetas com pão e com água. Com Elias era pão, água e carne. Os covos trazia de manhã e no final da tarde. Depois, o que foi que aconteceu? A torrente secou. E os covos não vieram mais. Elias não se desesperou. Ele poderia dizer, e agora, Senhor, eu vou morrer de fome. E agora, Senhor, secou. Porque, olhe, o crente, quando ele tem abundância, ele não se preocupa com aquilo, né? Quando ele tem muita água, ele não se preocupa com a água. E quando ele tem comida, ele não se preocupa. Mas quando as coisas estão acabando, ele diz, Senhor, está acabando. Como é que vai ser? Veja, acabou. Os covos não vieram e a torrente secou. Ele não reclamou. Sabe o que ele fez? Esperou a direção de Deus. Sabe o que Deus disse? Levante e vá lá para Sarepta. Lá vai ter uma viúva. Eu vou sustentar você lá. Vou sustentar você lá. E o mais interessante é que não é você sair daqui para ir aqui para o terminal aqui de ônibus, aqui da Macaxeira. Não. Sarepta é mais ou menos como daqui, mais ou menos, 120 quilômetros. Como daqui para Surubim. Mas não é no meu golzinho, não. Quando a gente liga e bota o ar-condicionado, não. É andando. Sem água, sem comida. O profeta estava experimentando a pregação dele. Não foi ele que disse? A Acabe, não vai ter nem chuva e nem orvalho. Elias reclamou? Mas tem crente que reclama. Eu não vou não, viu, Senhor? Mande outro. É longe demais. Nem se o cavalo for ligeiro, ele vai chegar rápido. Olha, vai ser difícil. Ele foi andando. Quando ele chegou lá, na expectativa de que fosse uma viúva rica, porque Cristo vai dizer de que tinha muitas viúvas ricas naquela época e muitas delas sustentaram o ministério de Cristo. Mas quando ele chegou lá, é como se o Senhor dissesse assim, essa viúva aí que vai sustentar você. A viúva estava cavando ou catando cavaco. O que é isso? Pedaço de madeira. O Senhor disse, é essa aí. Elias poderia dizer, Senhor, aí já é demais. Eu já andei 120 quilômetros. Aí não tem como. Aí fica difícil. Essa mulher aí, eu que tenho que ajudar essa mulher. Não é ela. Aí Elias ficou constrangido, disse-me assim, a senhora arruma um pouquinho de água? Aí ela foi embora. Aí ele, água não. Um pedaço de bolo, por favor. Traga aí na sua mão. Aí a mulher olhou assim, disse, se fosse eu, dizia, esse profeta é muito folgado. Ele não está vendo não minha situação não. Ela olhou e disse, a gente não tem não para lhe dar não, viu? A gente só tem só um pouquinho de azeite na garrafa. Um pouquinho de farinha. Veja a perspectiva daquela viúva. Vai comer eu e o meu filho e vamos o quê? Morrer. Elias disse, não vai não. Faça. Agora veja que provação. Faça primeiro para mim. Depois faça para você. Só que ela tinha um menino. E menino, não sei vocês, eu tenho 2 pequenos. Criança com fome é bronca. Porque imagina, aquela mulher preparando a comida. Ela está preparando a comida. E quando ela está preparando a comida, o menino diz, mamãe, de que hora vai ser essa comida? Já, já. E vai ser primeiro aqui para a gente. Não, vai ser o profeta. E vai dar, mãe. Tem pouco aqui. Vai dar. Ele disse que vai dar. Então vai fazendo. E ele experimentou a providência de Deus. O azeite não se acabou e a farinha não se acabou. Deus foi multiplicando. Por quê? Porque o profeta estava sendo governado pela voz de Deus. Se ele olhasse para as circunstâncias, ele poderia dizer, Senhor, eu que tenho que ajudar essa viúva. Não. Quando Deus manda, ele se responsabiliza. Deus ele não olha para as circunstâncias que estão ao nosso redor. Quem olha somos nós. Está difícil, está complicado. Mas o Senhor, ele se utiliza dessas circunstâncias para mostrar o quanto ele é grande,
o quanto Ele é o Senhor da nossa vida. Eu termino trazendo um relato aqui de um homem de Deus do século V, chamado Crisóstomo. Ele foi preso e ele foi chamado diante de um imperador chamado Icárdio. Ele foi chamado perante esse imperador porque ele estava pregando o evangelho. O imperador Icárdio ameaçou bani-lo e disse: Crisóstomo, eu vou banir você. E ele disse: majestade. Esse homem de Deus respondendo a esse homem: majestade, você não pode me banir, pois o mundo é a casa do meu pai. Então eu terei que matar você. Crisóstomo respondeu: não podes, pois a minha vida está guardada na mão de Cristo. Icárdio ameaçou, dizendo: seus bens então serão confiscados. Crisóstomo retrucou: majestade, isso não será possível. Meus tesouros não estão aqui na terra, estão nos céus. Então eu te afastarei de todos os homens, e você não terá mais amigo. E o servo de Deus respondeu: você não pode fazer isso, porque eu tenho um amigo nos céus que me disse: de maneira alguma te deixarei e jamais te abandonarei. Tudo que você tem, tudo que você faz, é diante dos olhos de Deus. Você está guardado. Você tem um pastor aqui nessa igreja, se chama Leandro. Ele pastoreia vocês, mas ele tem limitações. Ele pode estar com vocês 24 horas? Ele consegue prescrutar o que está acontecendo no seu coração agora? Não. Quando terminar essa reunião, vocês vão embora. Mas existe um pastor por excelência que vai estar com vocês. Ele vai estar com vocês, caminhando com vocês. E é assim que termina o Salmo de número 23. Ele diz: prepara-me uma mesa, na presença de meus adversários, unja a minha cabeça com óleo e o meu cálice transbordará. Agora veja como é que termina o Salmo. Certamente, Ele nos concederá certamente bondade e o quê? Misericórdia. Vai fazer o quê? Me seguirão. Quantos dias? Todos os dias da minha vida. E qual é a consequência? Habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Olha, certamente bondade e o quê? Misericórdia. A palavra certamente ali no hebraico quer dizer certamente bondade e misericórdia me perseguirão. A ideia ali não é me seguirão, me perseguirão todos os dias. Você é perseguido, sabe por quem? Pela bondade e a misericórdia. Você deve se apropriar dela e dizer: Senhor, continue me sustentando, porque eu sou teu e o Senhor é meu. Amém, meus irmãos? Com sua cabeça, vamos ter uma palavra de oração. Senhor, eu quero louvar o teu nome, quero te agradecer pela tua palavra, pedir que o Senhor aplique o teu evangelho em nossos corações. Tenha misericórdia, Senhor, de nós, quando muitas vezes nos aproximamos do Senhor, nos esquecendo das tuas promessas, nos esquecendo dessas verdades tão preciosas que a tua palavra disponibiliza para a nossa fé. Nos ajude, Senhor, a caminharmos olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Não deixe, Senhor, que a tua igreja se desvie do teu evangelho, que ela olhe para a direita ou para a esquerda, mas nos faça, Senhor,
perceber a tua voz. Nos faça nos apropriar, Senhor, daquilo que o Senhor nos fala. A tua voz, ó Espírito Santo, é inconfundível. A tua voz é tão perceptível e nós podemos ouvi-la, mas não queremos ser só meros ouvintes, mas queremos ser praticantes da tua palavra. Guarda-nos, Senhor, e aplique as tuas verdades em nossos corações. Pois essa é a nossa oração. No teu nome eu te agradeço. Meus irmãos, Deus abençoe vocês. Deus continue abençoando essa igreja, o pastor dessa igreja, o conselho dessa igreja. Sou grato a Deus pela vida de cada um de vocês. Amém?